Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mais uma classe de língua espanhola. Eu sou o professor Mateus e na aula de hoje nós vamos enriquecer o nosso vocabulário sobre filmes ou sobre películas em espanhol. Mais precisamente, nós vamos falar sobre tipos de películas em espanhol. Então, como é que a gente faz para dizer a qual gênero pertence determinado filme? Né? Se é um filme de terror, se é um filme de ação, de aventura. Então, como é que a gente faz para dizer esse vocabulário, né, para falar sobre tipos de películas em espanhol? E além disso, nós vamos ver também alguns adjetivos, né, alguns adjetivos para falar sobre películas ou sobre filmes em espanhol, para expressar a nossa opinião, né? Se um filme foi divertido, se foi monótono, se foi chato, então a gente vai ver todo esse vocabulário para expressar a nossa opinião sobre películas em espanhol, certo? Então, fica aí comigo e vamos começar. Então, primeiro eu coloquei aqui alguns tipos de películas em espanhol, certo? Mais precisamente, eu coloquei aqui 10 tipos de filmes em espanhol. Então, eu vou passar de um por um aqui, vai ter o exemplo de um filme e o gênero a qual esse filme pertence, certo? Então eu vou falar o nome desse gênero e você repete aí comigo para praticar a pronúncia da palavra, certo? Então primeiro nós temos aí Diário de una Pasión. Diário de una Pasión é uma película de romance, é um romance, é um romance, né? Então em espanhol nós dizemos romance ou é uma película romântica. Viaje al centro de la Tierra es una película de aventura. Aventura. Mi pobre angelito es una película de comedia. Es una comedia. ¿Certo? Cantando bajo la lluvia es una película de... es un musical. Então, Cantando bajo la lluvia es un musical. Un lugar tranquilo es una película de suspenso. Suspenso. Suspense em português. Mundial 78, Verdad o Mentira, es un documental. Documental. Então, documentário em espanhol nós dizemos documental. La Guerra de las Galaxias es una película de ciencia ficción. Ciência ficção, de ficção científica, certo? Então, ficção científica em espanhol é ciencia ficción. La Maldición del Hombre Lobo es una película de terror. Terror. Frozen, una aventura congelada, es una película de animação. Animação. Então, Frozen é uma animação, né? Em espanhol, animação nós dizemos animação. E Cleópatra é uma película de história, é uma película histórica, certo? E agora eu coloquei aqui alguns adjetivos, né, adjetivos, para a gente falar sobre determinado filme em espanhol, para a gente expressar a nossa opinião sobre determinado filme, certo? Primeiro eu coloquei aqui alguns adjetivos positivos, adjetivos mais positivos para a gente caracterizar determinado filme quando a gente gosta desse filme ou dessa película, certo? Então eu coloquei aí, ó, repete comigo para praticar. Se um filme, se uma película foi excelente, a gente achou ela excelente, em espanhol nós dizemos excelente. Excelente. Se foi fascinante, nós dizemos fascinante. Fascinante. Se um filme foi surpreendente, nós dizemos em espanhol sorprendente. É uma película sorprendente. Se um filme nos comoveu muito, em espanhol nós podemos dizer que é uma película conmovedora.
conmovedora. Se um filme foi brilhante, em espanhol nós podemos dizer brillante. Isso na película, brillante. Se um filme foi interessante, em espanhol nós dizemos interessante. Interessante. Se um filme foi genial, em espanhol nós podemos dizer genial. Genial. Se um filme foi muito bom, né? Se é uma película, um filme muito bom, em espanhol nós podemos dizer que isso na película buena. Isso na película muy buena. Se um filme foi incrível, em espanhol nós podemos dizer increíble. Increíble. E se um filme foi impressionante, em espanhol nós podemos dizer que isso na película impressionante. Impressionante. E eu também coloquei aí 10 adjetivos para a gente dizer quando um filme não nos agradou, para a gente caracterizar determinado filme quando a gente não gostou muito dele. Então, por exemplo, repete aí comigo também, eu coloquei aburrida. Então, aburrida é quando um filme é chato, né? Se é uma película, isso na película aburrida significa que é um filme chato. Decepcionante. Decepcionante. Se o filme foi confuso, em espanhol posso dizer que isso na película confusa. Confusa. Se foi muito simples, em espanhol posso dizer simple. Isso na película simple. Se é um filme muito supervalorizado, né, não é aquilo tudo, em espanhol eu posso dizer sobrevalorada. Isso na película sobrevalorada. Se foi um filme horrível, em espanhol eu posso dizer horrible. Isso na película horrible. Se é um filme muito previsível, em espanhol eu posso dizer predecible. Isso na película predecible. Se é um filme muito violento, em espanhol eu posso dizer que isso na película violenta. Violenta. Se é um filme muito ruim, em espanhol eu posso dizer que isso na película mala. Mala significa ruim, certo? Isso na película mala. E se foi muito deprimente, em espanhol eu posso dizer que isso na película deprimente. Deprimente, ok? E aí, nós chegamos agora na parte das atividades, né? Eu coloquei duas atividades para vocês sobre isso. Na primeira, que foi semana passada, eu coloquei duas questões. Na primeira questão, vocês iam marcar somente os tipos de filmes que vocês mais gostam de assistir, ou então me enviar por áudio, né, falando em espanhol, os tipos de filmes que vocês gostam de assistir. Na segunda questão, eu coloquei aí 4 tipos de filmes para vocês caracterizarem dizendo qual o gênero desses filmes, né? Se é uma comédia, um romance, uma aventura, enfim. Ou então também mandar por áudio por mim no WhatsApp dizendo, caracterizando cada um desses filmes, certo? Isso foi a atividade da última semana. Caso vocês não tenham feito, é só pausar esse vídeo e fazer por aqui mesmo, ok? E eu também coloquei mais duas questões na atividade de hoje. Na primeira, vocês têm aí um filme em espanhol, né? Míos, tuyos e nuestros. E vocês têm aí um textinho que está falando sobre esse filme, que está caracterizando esse filme. Vocês vão ler esse textinho até sublinhar aí os adjetivos que estão caracterizando esses filmes, esse filme, né? E vocês vão dizer como é que esse filme é caracterizado, a partir dos adjetivos que estão destacados no texto, certo? E também vão dizer que tipo de filme é e se vocês conhecem esse filme. Caso vocês conheçam esse filme, vocês vão atribuir outras características utilizando aqueles adjetivos que nós vimos durante a aula, certo? Sejam adjetivos positivos, caso vocês gostem do filme, sejam adjetivos negativos, caso vocês não gostem do filme. E na segunda questão eu coloquei aí 2 quadrinhos, um com adjetivos positivos, acrescentei mais alguns, além daqueles que a gente viu durante a aula, e também um quadrinho com adjetivos negativos, que eu também acrescentei mais algumas palavrinhas aí negativas para falar sobre filmes, certo? E coloquei 4 filmes aí para vocês: Harry Potter,
Sexta-feira 13, A Lagoa Azul e Carrossel. São filmes bem conhecidos, acredito que a maioria de vocês deve conhecer os quatro, né? E vocês vão caracterizar aí esses quatro filmes utilizando os adjetivos que eu coloquei nos quadrinhos acima, certo? Se vocês gostam de algum desses filmes, vocês vão utilizar adjetivos positivos. Se vocês não gostam, vocês vão utilizar adjetivos negativos, certo? E aí vocês praticam o conteúdo e aprendem como falar sobre filmes em espanhol, certo, pessoal? Então a aula dessa semana é isso. Estudem, pratiquem e hasta luego!